lá na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler no capítulo 3, de 1 a 7. Efésios 3, de 1 a 7. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Até aí. O tema dessa noite é ponto de vista. Ponto de vista. Quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele está preso em Roma, aguardando o julgamento diante do imperador Nero. Então era um momento com certeza, de muita tensão para o apóstolo Paulo. Entretanto, em nenhum momento nós observamos o apóstolo Paulo se dizendo prisioneiro de Roma. Ele não diz isso. Ele diz uma outra coisa. Ele diz uma outra coisa. O que ele diz então? Por essa razão, versículo 1, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. O prisioneiro de Cristo Jesus. Ou seja, nós já encontramos desde o início a diferença do ponto de vista. Ele poderia estar dizendo, olha, eu sou prisioneiro de Roma, inclusive injustamente. Podia lamentar, podia reclamar, mas ele não faz isso. Ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Em nossas vidas, o ponto de vista pelo qual observamos as coisas ou determinadas circunstâncias faz toda a diferença. Toda a diferença. Quando você se lembra da história do Davi e Golias, claro, quem não conhece essa história? O exército de Israel, com medo de enfrentar aquele homem enorme, aquele guerreiro todo armado, aquele gigante, nós não podemos enfrentar um homem desse tamanho, um guerreiro desse tamanho. Aí aparece o Davizinho, né? Baixinho, bonitinho e invocadinho também. Diz, não, eu vou enfrentar o gigante, eu vou enfrentar. Né? E talvez a perspectiva do Davi fosse outra. Olha, eles estão com medo porque ele é muito grande para enfrentar. Mas eu estou olhando aqui sob um outro ponto de vista. Ele é tão grande, olha o tamanho da testa dele, não tem como eu errar a pedrada. Né? Então, é uma questão de ponto de vista. Não sei se Davi pensou isso, mas é uma questão realmente de ponto de vista. Né? Quando as coisas se tornam difíceis, a forma como nós olhamos para essas coisas fazem toda a diferença. O próprio Paulo, quando foi preso lá em Filipos, você se lembra da história de Paulo preso lá em Filipos? Ele e Silas, né, foram presos porque estavam agitando a cidade e tal, aquela coisa toda, com a libertação daquela jovem adivinhadora, enfim. Eles estão presos e à meia-noite eles estão
algemados, estão num tipo de tronco. Tá? E o que eles fazem ali, Paulo e Silas? Choram, reclamam, lamentam. Aquela prisão injusta, de novo? Não. Eles estão adorando a Deus. Estão louvando a Deus. E o que acontece? Acontece um terremoto. Aquelas cadeias se rompem. Né? E eles são feitos livres, o carcereiro se converte, enfim. Uma história maravilhosa. O ponto de vista, a forma de enfrentar as situações, a forma de reagir diante das circunstâncias da vida. Não significa que nós não vamos sofrer, não significa que... Lembra-se do salmo que nós lemos no início do culto, Salmo 116, quando o salmista diz, né, que ficou angustiado, que cadeias do inferno se apoderaram dele, sentiu-se prostrado. Claro, nós somos humanos. Entretanto, nós não precisamos nos entregar definitivamente a essas coisas. Então, o ponto de vista é muito importante. Olha só o que Paulo escreve, por exemplo, lá aos Filipenses, falando sobre a sua prisão. Ele também está preso quando escreve aos Filipenses, e ele diz assim para aqueles irmãos lá de Filipos, que eram ainda irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Olha só. Paulo está ali preso e, junto com ele, está sempre preso também, né, em certo sentido, um soldado da guarda pretoriana. Quem era essa guarda pretoriana que ficava ali o tempo todo ao lado de Paulo, vigiando? Porque era visto como um prisioneiro perigoso. A guarda pretoriana era formada pelos jovens romanos, filhos dos senadores, filhos da elite romana. E muitos daqueles jovens iriam ser futuros senadores de Roma. Então, era a liderança de Roma que estava sendo preparada ali através daquela guarda pretoriana. Então, você imagina aqueles rapazes algemados ali a Paulo, passando horas com o apóstolo Paulo, o que eles não ouviram do apóstolo Paulo. Um intelectual, um homem com uma experiência com Deus profunda, extraordinária. Eles estavam sendo evangelizados sem saber disso. Roma estava colocando os seus jovens, os seus melhores jovens, para ouvirem o evangelho de um prisioneiro. Tanto é que na carta aos Romanos, na saudação final lá da carta, Paulo diz: olha, saúdem aos que estão na casa de César. O evangelho chegou na casa do imperador, com certeza através daqueles jovens que estavam com Paulo. Paulo preso, prisioneiro não de Roma, mas prisioneiro de Cristo. O ponto de vista é fundamental na nossa vida. Quando Paulo fala aqui que ele recebe uma grande revelação do mistério, né? A gente leu aqui, me foi dado a conhecer o mistério. Que mistério é esse ao qual Paulo está se referindo? Antes ele fala lá no capítulo 1 sobre o segredo que Deus havia revelado. O segredo qual era? Era fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Ou seja, Deus está trabalhando na história, para aproximar os céus da terra. E aqui Paulo então diz que Deus revelou um mistério para ele.
E qual foi esse mistério que Deus revela para Paulo e revela para aquela gente daquele tempo? Qual era o mistério? O mistério era de que Jesus havia vindo ao mundo não apenas para uma determinada nação, não apenas para um povo, mas Jesus havia vindo ao mundo para todos os seres humanos, para todas as nações. O amor de Deus não alcançava só um grupinho, só uma etnia. O amor de Deus, ele ultrapassa todas as fronteiras para alcançar todas as pessoas, todas as nações, onde quer que estejam, onde quer que estivessem naqueles dias e onde quer que estejam hoje. O Evangelho é universal. Esse é o mistério que Paulo revela, que Paulo diz que foi revelado para ele, a universalidade de Jesus Cristo. Então, ele, como judeu, está dizendo, agora eu estou entendendo como são as coisas, o que Deus está fazendo na história. Deus está nesse trabalho de aproximar os céus da terra, de construir um edifício espiritual aqui nesse mundo, um altar, um santuário, melhor dizendo, onde Ele mesmo habita, e cada um de nós é uma pedra viva desse santuário. Deus está também aproximando as pessoas. Porque no coração de Deus há esse desejo que as pessoas se aproximem, que os seus filhos e filhas, que os seres humanos quebrem as barreiras e se aproximem. E possam viver numa comunidade universal mais amorosa, mais pacífica, mais tolerante. É isso que Deus deseja. E é isso que a igreja precisa anunciar ao mundo, onde quer que a igreja esteja, que Deus está trabalhando nessa direção, que Deus está fazendo isso, que a história não está fluindo por si mesma, que o ser humano não está sozinho, não está abandonado, não está vivendo ao seu bel prazer. Deus está presente na história. Cristo é o Cristo universal. Então, quando Paulo está lembrando aquela igreja dessas coisas extraordinárias, de um Deus que está atuando e chamando as pessoas e querendo aproximar as pessoas e fazer desse mundo um mundo mais habitável, não será um mundo perfeito nunca, porque perfeito será só lá no final da história, quando Jesus vier novamente, né? E instituir novos céus e uma nova terra, mas enquanto isso não acontece, o reino de Deus precisa ser anunciado, e precisa ser proclamado, e precisa ser visto. E Paulo, então, pensa em si mesmo, poxa, o que eu tenho a ver com essa história toda? Com esse projeto de Deus? Né? Projeto de aproximar os céus da terra, de aproximar as pessoas, de fazer da vida uma vida mais saudável sobre todos os aspectos. Qual é o meu papel? Qual é o meu papel? Então, Paulo descreve aqui dois aspectos do seu, como ele vai entender, do seu papel nesse projeto de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte, que essas duas coisas que Paulo diz aqui são aplicáveis a você e a mim, a todos nós, hoje e agora. Primeira coisa que Paulo percebe sobre si mesmo, dentro desse contexto mundial de Deus, dessa ação de Deus na história, você quer ter um sentido para a sua vida? Então presta atenção nisso. Primeira coisa, Paulo diz assim, versículo 2, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Paulo diz o seguinte, eu entendo que eu sou um canal da graça de Deus para a vida de vocês. Um canal da graça de Deus, um canal que transmite a graça de Deus para os outros. E o que é isso? O que é ser um canal que transmite a graça de Deus?
Graça não é outra coisa a não ser amor. Amor. Nós somos um canal, assim como Paulo dizia, ser um canal da graça de Deus para as pessoas a quem estava se dirigindo. Nós também devemos ser um canal da graça de Deus onde nós vivemos. A gente não pode ser sem graça, ou a gente não pode ficar espalhando desgraça. A gente tem que espalhar a graça de Deus. Porque o mundo já está muito repleto de coisas sem graça. O mundo está muito cheio de desgraça. E a igreja precisa fazer diferença ao comunicar, a transmitir a graça de Deus, que é o amor de Deus. Você se lembra quando Jesus fala dos mandamentos, quais são os maiores mandamentos? Qual é o maior mandamento, Senhor? Ele diz, amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. É o amor. É o amor. Não há mistérios, não há fórmulas mágicas para se viver o cristianismo. Viver o cristianismo é ser, em primeiro lugar, então, um canal da graça de Deus, um canal do amor de Deus. Mas esse amor não é aquele amor piegas, não é aquele amor sentimentaloide, não é? Mas é um amor consciente, é um amor que toma a decisão de amar, porque sabe que não há outro caminho a não ser amar. Amar o meu cônjuge, amar os meus filhos, amar os meus amigos. E amar, inclusive, como disse Jesus, amar os nossos inimigos. Não há outro caminho a não ser o amor. Nós temos que ser canais da transmissão desse amor, que se transforma em atos concretos de socorro, de ajuda. É o ombro que se dá, é a mão que se estende, é o ouvido que ouve de verdade. Sim, canais que transmitem a graça, o amor concreto, singelo, mas profundo, insubstituível, o amor de Deus revelado em Jesus. Você tem transmitido graça onde você vive? Essa graça, esse amor, onde você vive? Lá na sua casa, com quem você trabalha, com quem você convive no dia a dia? Você tem transmitido graça? Segunda coisa que Paulo diz, que ele entende que é o seu papel nesse grande projeto de Deus. Deus está agindo, Deus está construindo esse edifício espiritual. A segunda coisa está lá no versículo 7. Ele fala do evangelho, do qual fui constituído ministro. Do qual fui constituído ministro. E a palavra ministro aqui é diáconos. E diáconos significa servo. Servo. Ou seja, Paulo reconhece que o seu trabalho, o seu papel como discípulo de Jesus é servir as pessoas. É servir da forma que puder, mas é servir. Veja como as duas coisas se completam. O canal da graça, do amor, e o amor que se manifesta de forma concreta através de serviços concretos, através de ações concretas, de obras concretas. Paulo disse aqui no capítulo 2, que a gente já leu domingos atrás, que nós fomos salvos para as boas obras. Tiago fala muito sobre a questão das boas obras. Que não existe uma fé sem obras. Ninguém pode dizer que teme a Deus e não ama o seu próximo. Ninguém que olha para o seu próximo e vê o seu próximo sofrendo, diz para ele, olha, vai para a sua casa lá e segura firme que eu vou lá para a minha casa e vou orar por você. Não, você tem que ajudá-lo ou ajudá-la. Se está com frio, você tem que agasalhar. Se está com fome, você tem que dar comida. Se está triste, procure alegrá-lo, procure alegrá-la, procure ouvi-lo, procure ouvi-la.
E essa é uma das coisas mais importantes hoje, é ouvir. Ouvir as pessoas. É uma forma da gente servir as pessoas, porque as pessoas não têm com quem falar de verdade, serem ouvidas de verdade. Alguns anos atrás, no jornal, no Diário Catarinense, apareceu uma reportagem do personal, o título era Personal Friend. Né? Era uma pessoa oferecendo seus serviços para ser um personal friend. E cobrava, naquela ocasião, R$300 a hora para quê? Para ficar com a pessoa. E ele dizia, para ouvir. Por quê? Porque faltam ouvidos no mercado. Faltam ouvidos no mercado. O grande John Stott escreveu um extraordinário livro, que a gente estudou aqui na escola dominical, inclusive, falando basicamente isso sobre a questão do ouvir. Como é importante a gente ouvir. Ouça o Espírito, ouça o mundo, é o título do livro do John Stott. E como é importante isso, né? Nós servimos as pessoas, a gente não precisa fazer nada muito extraordinário para servir. A gente só tem que ter disposição. A gente só tem que se colocar nas mãos de Deus para que Ele nos use para servir o próximo, para servir as pessoas. E como é bom a gente poder servir, a gente poder ajudar alguém, a gente poder auxiliar alguém. Como isso faz bem para nós, como isso traz sentido para a nossa vida. Muitas vezes a gente fica aí, fechado dentro de casa, só reclamando, reclama disso, reclama daquilo, reclama de tudo, reclama de todos, reclama do tempo, reclama do frio, do calor, reclama de tudo, do vizinho, reclama. E a vida vira um inferno. Então nós precisamos, então, para finalizar, nós precisamos mudar, talvez, o nosso ponto de vista. O que é a vida para você? O que você está enxergando diante de si? Como é que você está encarando os desafios e decisões que tem para tomar? O seu ponto de vista é um ponto de vista negativo, pessimista, derrotista, quem sabe? Então você precisa mudar. Ter um outro ponto de vista. Não é ser irrealista também. Não é ser ufanista, mas é olhar para as coisas sob uma ótica mais positiva, principalmente se nós temos fé em Deus, se nós temos fé em Jesus Cristo, o Deus dos milagres. Então nós podemos ter um ponto de vista diante das situações mais difíceis da vida, um ponto de vista otimista. Ok? E lembre-se, a sua vida pode ter um sentido, sim. Um sentido maravilhoso. Porque você pode ser um canal da graça de Deus, do amor de Deus, onde você vive. Através de gestos pequenos, simples, você pode transmitir graça aos que te ouvem. Você pode transmitir o amor de Deus para quem atravessa o seu caminho, para quem convive com você. E isso, gente, tem que começar dentro da nossa casa. Tem que começar dentro da nossa casa. Nós temos que transmitir graça, o amor de Deus em Cristo tem que fluir dentro do nosso lar. Tá? E depois para fora, onde a gente vive. E olha só, você é um servo, você é uma serva, eu sou um servo. Isso traz sentido para nós, estamos aqui para servir a Deus no serviço aos outros. Eu não estou aqui para oprimir as pessoas, para explorar as pessoas, para extorquir as pessoas. Não. Eu estou aqui para servir, para ser útil na vida de alguém. Pessoas que, de repente, Deus está colocando ao meu lado e no meu caminho. Então, o que você tem feito? Como é que você tem vivido? Como é que você tem olhado para os desafios que aí estão? Olhe com otimismo, um santo otimismo.
Um santo otimismo, como Paulo. Eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. E saiba que você tem um papel importantíssimo no projeto de Deus, o projeto que Deus está realizando nesse mundo aí. Você pode ser um canal da graça e do amor de Deus. E você pode ser um ministro, uma ministra, um diácono, uma diaconisa, um servo, uma serva de Deus, onde você vive. E se você viver assim, a sua vida vai ter sentido, sentido profundo. E o lugar onde você vive, o meio onde você vive, vai ser abençoado. Pode ser transformado profundamente. Deus nos abençoe. Amém.